Olá, internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje aqui comigo no estúdio, o ex-ministro da Saúde, José Saraiva Felipe. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Maurício. Antes da gente começar essa entrevista aqui com uma temática de extrema relevância, que todo mundo vai gostar muito de saber sobre essa história, sobre a carreira do ex-ministro e também do lançamento, do livro que ele lançou em Montes Claros aí na semana passada, nós vamos assistir um vídeo de um dos nossos apoiadores, o PIC, o Programa de Investimento no Cidadão da Prefeitura de Montes Claros. Pode soltar. Montes Claros vai dar a largada rumo ao maior investimento já realizado pensando em nossa gente. É o PIC, para o futuro ainda melhor. O PIC, Programa de Investimento no Cidadão, vai levar mais do que obras. É uma nova era de qualidade de vida para a nossa cidade. 2 novas UPAs, 40 novas praças, 100% da cidade asfaltada, recuperação da Lagoa Interlagos, novas avenidas e muito mais. PIC é saúde, PIC é esporte, PIC é lazer, PIC é social, PIC é segurança, PIC é o cidadão. Vamos conferir onde a Prefeitura vai investir mais de 250 milhões pensando em você? Vem no PIC com a gente! Dando continuidade, então, aqui à nossa entrevista, Saraiva, posso chamar de Saraiva? Saraiva. Explica para o pessoal que está nos assistindo, então, aí um pouco da sua vida, quem é aí o Saraiva Felipe? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, eu fiz medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, eu me formei em 76 e ainda nesse ano eu já estava trabalhando num projeto muito importante desenvolvido em Montes Claros e no norte de Minas, através da Superintendência Regional de Saúde, hoje à época era Centro Regional de Saúde, que abrangia aqui de Juvenília até Buenópolis, de São Romão, hoje subdividiu até Águas Vermelhas, era uma região bem extensa. Eu me encantei com esse projeto, não fiz uma residência de cirurgia que eu pensei em fazer e entrei de cabeça. E eu acho que foi de alguma forma, uma inspiração divina, porque através desse projeto eu pude, junto com gente do Brasil inteiro, ajudar a construir os fundamentos do SUS. A questão do atendimento universal, a questão do atendimento integral, que é da mesma atenção para todo mundo, a questão da articulação institucional. No plano federal, o Ministério da Saúde é o coordenador, no Estado, as Secretarias de Saúde, no município, as Secretarias ou Departamentos Municipais de Saúde. Então, eu fiquei encantado com isso. E fiz a minha carreira política e técnica a partir aqui de Montes Claros. Perfeito. Por falar em SUS, é um sistema aí que é de dar inveja, porque outros países acabam que não tem, e o SUS ajuda muito, isso é fato, a gente não pode negar. Mas assim, para a gente então adentrar nesse assunto, o que a saúde representa para você? Olha, eu fiz medicina por vocação. Eu nunca pensei na minha vida em fazer outro curso que não fosse o de medicina. Pensava em ser médico, atender um consultório, e acabei me embrenhando na administração pública, na política e na carreira universitária. Eu lembro que eu, durante 41 anos, mesmo licenciado por 24 anos para ser deputado federal, para exercer o cargo de deputado federal, eu mantive o vínculo com a UFMG. E um dado importante, eu comecei a lecionar aqui em Montes Claros, na disciplina de saúde coletiva, na Faculdade de Medicina, hoje é da Unimontes, na época era da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior. Então eu fui professor aqui na Unimontes, graças a Deus fiz muitos alunos e colegas depois. É uma carreira extensa, Porque inclusive nem eu sabia que já tinha tido esse nome na Unimontes, mas assim, é de extrema importância aí. Como que era a situação da saúde naquela época e o que mudou de lá para cá? Olha, o SUS ele foi instituído, oficializado, na Constituição de 1988. Certo.
Mas a história que eu conto no livro tem 50 anos, começa muito antes, na década de 70. Para que as pessoas possam, Maurício, reconhecer, saber como é que foi a origem, porque às vezes o médico trabalhando, não tem a mínima ideia de onde é que veio esse sistema. Não pensa que houve uma luta, uma organização importante. Eu não vou me estender mais nisso, mas como é que juntou pessoas do Brasil inteiro aqui em Montes Claros para poder discutir esses princípios. Nós tínhamos recursos, os recursos eram de um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos chamado USAID, e isso possibilitou desenvolver uma atuação massiva em toda a região norte de Minas. Essas discussões, né, que o pessoal teve aí na época, foi difícil chegar num ponto, assim, para que o SUS fosse criado, que fosse do jeito que ele é? Maurício, essa pergunta é ótima. Foi dificílimo. Você pode ter certeza que nós tivemos a oposição de uma boa parte dos médicos que achavam, não, se tiver um sistema que vai atender todo mundo, nós vamos perder a clientela. Sobretudo nas cidades do interior. Resistência dos donos de hospitais, que não era verdade, mas eles diziam que nós queríamos estatizar o sistema de saúde todo. Essa discussão, ela depois passou para Brasília, passou para dentro da Câmara, do Senado. Então, tinha muita resistência. Aliás, eu acho que tudo o que se pensa no Brasil, se for direcionado aos pobres, muita gente é contra sem conhecer mais aprofundadamente. Eu até aprendi uma palavra nova que chama aporofobia, é horror a pobre. Então se fala, vou fazer um sistema de saúde que vai atender os pobres do país. Isso eu sou contra. Então, foi uma luta muito grande. E aqui eu envolvo, nessa história, entra muito na política de Montes Claros. Pra você ter uma ideia, até Humberto Souto é personagem aqui. Olha. Ele era deputado federal. Eu conto um caso engraçado. Eu não sei se você vai gostar muito, mas é verdade. Está escrito aqui. Não, eu não vou falar aqui agora, não. Mas o certo é que o Humberto, eu tinha 25 anos, né, eu me vestia assim como os hippies daquela época, barbicha muito maior do que a minha, uma pasta de couro. Esse Humberto Souto esculhambou. Como é que me bota um sujeito desse, uma revista, um estrangeiro para dirigir o centro? Eu me lembro que na época, eu tinha uma relação, sempre tive muito boa com o seu Toninho. Só deixa o Humberto falar, xingar, que depois... Aí eu me lembro de falar com o Humberto, tudo bem, deputado, eu sou um deputado majoritário, eu não admito que o governador Aureliano, Dari Tavares, faça isso sem ouvir o prefeito, sem ouvir a mim. Eu fiz um comentário com ele, que é uma parte que todo mundo acha graça. Ele falou, deputado, se assim, eu tiver que sair do centro, está tudo bem. Até porque o senhor vai atender o doutor Dario, porque eu estou nesse cargo meio provisório. Ele está pensando em colocar aqui, é o ex-prefeito Pedro Santos. Aí passou, eu não saí, o pessoal, o Dari vai te tirar, porque ele era candidato a deputado federal, a mulher dele era daqui, tinha interesse político. Aí passou, eu não saí, e foi engraçado, porque o Dari, depois de eleito, encontrou comigo num voo para Brasília, falou comigo, Saraiva, o que você fez para ficar no regional? Eu falei, não fiz nada. Assim, ele falou, você fez. Porque quando eu levei para o governador Aureliano o pedido para nomear o Pedro, ele falou que o prefeito Toninho Rebelo e o deputado majoritário na cidade, que era Humberto Souto, disseram que você estava fazendo um bom trabalho, que ficasse você mesmo. Você entendeu, Maurício? Porque, na verdade, o Humberto não tinha interesse em colocar alguém, o Pedro Santos, que fosse dobrar com ele para federal. Entrava no mundo do Humberto, no mundo eleitoral do Humberto. Então, mas do jeito que eu conto é engraçado. E o que eu conto ali é verdade, porque esse Humberto esculhambou. E depois é o seguinte, é uma pessoa que eu admiro profundamente, tivemos na Câmara e nas oportunidades um ótimo relacionamento, sabe? Tem um verso que fala que a política
Não. A política é feita, a vida é feita de encontros, embora haja tanto desencontro pela vida. Isso é uma frase do Vinícius de Moraes. Eu acho que a política é a mesma coisa. A política é feita de encontros, embora haja tantos desencontros, entendimentos na verdade, política. viu? Com certeza, não tem, inclusive. É. Mas Humberto é uma figura, né? Com certeza. São os melhores gestores que Montes Claros Eu acho que ele, inclusive, merece uma biografia. Com certeza. Pela ação política administrativa dele, mas também porque ele é um político, eu vou chamar de atípico. Sempre foi assim, fala na cara, xinga, sabe? Linha direta. É linha direta. Você já foi diretor regional, no caso, né, de saúde aqui de Montes Claros, e secretário também municipal de saúde, ação social. Como que funcionavam aí os trabalhos nessa época? Explica pra gente. Então, primeiro, nessa época, você não tinha SUS. Você tinha um órgão previdenciário, que era o INAMPS, depois o INPS, que só atendia quem tivesse carteira de trabalho assinada. Olha. O restante da população, que era a maioria, era conhecida como indigente. Então tinha que mendigar atendimento junto às Santas Casas, Sim. Mendigar junto aos políticos que inviabilizassem o atendimento. Então era uma situação, assim, uma política muito excludente. E contra isso é que nós começamos a pegar firme, junto com o povo das universidades, e Montes Claros foi mesmo, ele tem razão, virou um foco de insubordinação contra esse sistema. E tinha gente de outros países que vieram trabalhar aqui. Né? Acaba que aqui era um centrão mesmo, né? Virou um palco para discutir um sistema de saúde diferente. Se você me perguntar, mas funcionou, implantou o SUS no Norte? Não, porque você não tinha uma lei que garantisse isso. Mas pensa que esse projeto criou todos esses conceitos de universalidade, de integralidade, de atendimento gratuito, de comando por nível de poder nas esferas federal, estaduais e municipais. Então, no mundo inteiro, e eu já trabalhei na Organização Pan-Americana em Washington, como ministro eu viajei muito para fora do Brasil. Sim. Uma das coisas que todo mundo queria saber é como um país tão desigual, como foi possível criar um sistema único de saúde, com regiões pobres como o Nordeste, regiões melhores como o Sudeste, o Sul, mas isso é admirado. Com certeza. Porque países muito mais ricos... não tem, né? Eu me lembro que 3 meses atrás, essa imagem correu o mundo. 2 pessoas nos Estados Unidos não pagaram a conta hospitalar. Então elas foram retiradas, isso foi imagem no mundo inteiro, e colocadas no passeio, na sarjeta. Tiradas em estado grave, porque não pagou, lá não tem SUS. Ou você tem seguro-saúde, ou você tem, pode pagar. Então quem não pode está fora do atendimento. Isso aí é extremamente... É triste, né? É muito triste. Mas... Porque é um país rico. Aí todo mundo fala, Saraiva, mas tem o Obamacare. Ninguém entendeu nada. O Obamacare não montou um sistema igual ao SUS. Ele propôs subsidiar as famílias para que elas pudessem comprar plano de saúde. Aí veio o Trump e cortou. Mas era isso. O sistema é todo privado. Era para subsidiar para que elas pudessem comprar um plano de saúde. Isso. Quando eu te perguntei sobre as questões das discussões, né, de quando todo mundo se reuniu aqui em Montes Claros para poder abordar aí sobre essa questão do SUS, você me respondeu que houve algumas pessoas que foram contras. Ou seja, o capitalismo aí querendo falar mais alto, né, do que a saúde do povo, né? Porque o pessoal ficou com medo de perder aí os pacientes nas clínicas e, de um lado, o pobre ali precisando também desse suporte por igual. E hoje provou-se o contrário. Por quê? Porque hoje as clínicas, por exemplo, particulares, as clínicas, você liga numa clínica hoje, só tem agenda para o mês que vem, para daqui a 2 meses. Nas particulares, mas nos hospitais filantrópicos, seja aqui a Santa Casa, o Hospital Universitário, o Haroldo Toninho, o outro Dilson Godinho, nesses hospitais que têm convênios com o SUS, as pessoas são atendidas. A maior parte dos leitos não são do governo,
são leitos contratados junto a filantrópicas e até hospitais privados pelo SUS. Então, de qualquer forma, a partir da ideia de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, está escrito na Constituição, todo mundo passou a... E eu queria... Estou abusando aqui do tempo, Pode ficar à vontade, mas não o tem tempo. SUS era muito mal falado e mal visto. Eu tenho uma interpretação para isso, então eu coloquei tudo no livro. Já estou na fase da vida que o que eu penso, escrevo. É isso aí. Aí, o SUS era mostrado porque tem uma fila, porque acabou o medicamento não sei aonde, pelo lado ruim. Com a pandemia, a população começou a ver que Anvisa é SUS, Manguinhos, a Fiocruz é SUS, lá Butantan é SUS, SAMU é SUS, as pessoas achavam que fosse coisa diferente. Farmácia popular, e aqui tem farmácia popular, isso aí quem inventou de, ao invés de ficar criando um postinho ou outro na cidade, deixar que as grandes redes e as farmácias individuais distribuíssem os medicamentos, pelo amor de Deus, facilitou a vida dos hipertensos. Nem se fala. Né? Mas foi muito difícil, eu conto isso aqui. Tinha gente, não, porque está entregando a farmácia popular para os donos de drogaria. E não era nada disso. Para você ter uma ideia, quem comprava e compra o medicamento é a Fiocruz. Ele só distribui. Aí, o próprio Lula me perguntou, eu era ministro dele, vem cá, mas você tem que me dizer o que essas drogarias vão ganhar. Eu falei, presidente, eles até me falaram, eles vão colocar os medicamentos da farmácia popular lá no fundo da farmácia. O senhor tem que chegar lá com a receita médica, a identidade. Nisso as pessoas passam naquelas gôndolas, acaba levando um dentifrício, um sabonete, não é verdade? Exatamente. Então, eles sabiam que... Falo por experiência, inclusive, já até trabalhei em farmácia, funciona dessa forma. Com isso aí, eles atraíam clientela, aumentavam clientela. Então, isso foi uma coisa importante. Eu trouxe para cá, eu vim inaugurar aqui o SAMU, a farmácia popular, o Centro de Especialidades Odontológicas. No final, nesse livro, são mais de 50 anos de história, inclusive ficou uma fotobiografia. Biografia das pessoas, algumas com que eu convivi nessa trajetória. Eu conto, depois, o final do livro, eu uso um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado José. Eu chamo José. Então ele tem um poema que ele fala, e agora, José? E o verso que fecha o livro é, e agora, José? Tá bom, nós chegamos até aqui, mas tem problema, precisa melhorar, precisa adequar o financiamento, porque o SUS nasceu meio subfinanciado. Hoje onera muito as prefeituras, dos entes federativos, as prefeituras são as mais oneradas. Então, o que a gente pode fazer para que o SUS melhore, para que as pessoas sejam melhor atendidas? Então é uma coisa que eu acho importante. E importante salientar também que existe, né, o lado aí, que é o lado positivo do SUS, e o pessoal não só lembrar da questão que vai demorar muito, mas há de muitas pessoas aí, se não fosse esse sistema, né, que tem gente que conseguiu fazer cirurgias, um monte de coisa aí, através do SUS. O Brasil é o país que faz mais transplantes públicos no mundo. Pensa que, segundo o último censo, o Brasil tem 203 milhões de pessoas. Isso, exatamente. Pensa que a China tem mais de 1 bilhão e 400, 7 vezes mais. A Índia já até passou um pouquinho a China. Eles não fazem. Porque aqui o transplante é 100% financiado pelo SUS. Você tem que entrar numa fila para evitar quem tem muito dinheiro, vai lá, compra um órgão e deixa o outro que está esperando, até com mais gravidade. Então, o SUS tem essas coisas que, às vezes, fora do Brasil, as pessoas veem muito mais do que quem mora aqui. Aliás, serviço de saúde sempre tem esse problema. Quando você inaugura aquela maravilha, depois começa a cobrança. Mas melhorou muito. Apareceram na Câmara, no Senado, algumas propostas para cortar isso no SUS, não sei o quê. Não passou de jeito nenhum. Que bom. Não teve nenhum deputado. Não, é porque
porque a população está atenta. Elas viram na pandemia que o SUS, se não fosse o SUS, eu não vou discutir a questão do governo federal realmente sabotou a vacinação, mas até a forma de organização fez com que as prefeituras, as de Montes Claros, os estados, superassem isso, não politizassem a questão das vacinas. As vacinas, elas foram responsáveis, junto com o saneamento, pelo aumento da expectativa de vida. No mundo, no Brasil, até a década de 50, era de 50 e poucos anos. Hoje, se você considerar homem e mulher, é acima de 75 anos. Olha como é que mudou. Aliás, esse é um problema, porque o SUS vai ter que se preparar para atender os idosos. Porque a nossa pirâmide populacional, ela já está na forma de um barril. Está diminuindo o número de pessoas jovens, aumentando aqui no meio, e lá em cima aumentando o número de pessoas idosas. E pessoas idosas requerem mais cuidados. Exatamente, importante salientar. Então, diante de todas essas observações aí, o que Montes Claros, para você, né, num resumo, representa aí para o SUS? Num resumo. Metade desse livro, ele tem mais de 300 páginas, ele foca em Montes Claros. Essa experiência, além de ajudar a construir as ideias que resultaram no SUS, não é o Saraiva, não, é o grupo de funcionários regional, são pessoas que vieram de fora, eu citaria aqui o Sérgio Arouca, o Ezio Cordeiro, muita gente ajudou a construir esse sistema, as ideias que na Constituição fizeram, eu já disse, que só a saúde conseguisse um sistema universal. A educação não conseguiu, o SUAS veio muito depois, Sistema Unificado de Assistência Social, estão tentando aí um Sistema Unificado de Segurança Pública, não conseguiram até hoje. Então, é importante contar desde a origem como surgiram essas ideias, como na Constituinte isso foi amarrado. Eu me lembro que o líder do governo na Constituinte era o deputado baiano Carlos Santana. Ele era muito conservador, era médico pediatra, mas na área da saúde ele era um leão para defender o SUS. Claro que ele pensava também, e foi depois ministro da Saúde. Então, uma das motivações para escolher esse tema como tese de doutorado junto ao UNB foi exatamente recuperar ou manter a memória. O Brasil é um país muito pobre em manter sua história, em coisas daqui. Se hoje ninguém estava se lembrando disso, daqui a 50 anos nós nem existiríamos. E eu estou falando de alunos de medicina. Que não sabem nem, os de hoje, por exemplo, não sabem nem metade da história do que era no passado, então, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu até não esperava vender tanto livro. Eu estou na 3ª edição. Nossa. Muitas faculdades de medicina, por exemplo, a Unimed Nacional me comprou 400 livros, sabe? Porque eu perguntei, olha, mas por que vocês estão me convidando para lançar o livro e compraram 400? Uma pessoa que me pareceu muito esclarecida disse, não, é porque eu li o livro e eu vou passar isso aqui para os médicos, que a maioria trabalha no SUS, mas não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe nada, quais os problemas, o que pode melhorar. Então nós estamos comprando para distribuir entre as gerências, para que... E outra coisa, muitas faculdades de medicina adquiriram um livro, porque hoje qualquer concurso público, pode ser o ENAD, qualquer concurso público na área da saúde, pelo menos 1/4 das questões é sobre o SUS, é sobre como ele foi constituído. E eu fui um participante ativo desse processo. Então achei que eu deveria escrever sobre isso. Claro que a universidade é teórica, tem um capítulo aqui meio, não adianta. A introdução é metodologia científica, aí eles me apresentaram uma metodologia que eu nem sabia que existia, chamada pesquisa narrativa. Eu posso contar o que eu fiz, desde que eu coloque todas as críticas que as pessoas faziam, todas as posições contrárias, não pode ser uma biografia doce, edulcorada, não.
tem que colocar todas as críticas. Então, eu acho que é daí o interesse do livro. Vendeu muito na Amazon, na livraria Leitura em Belo Horizonte, nas duas, e na Cooperativa Editora Médica da UFMG. De fato, é uma história provavelmente muito importante, né? O pessoal conhecer sobre o SUS, já que é tão falado assim. Eu ia até te perguntar mesmo sobre a questão das universidades, e você acabou respondendo que elas já compraram para apresentar isso aí, né, para os acadêmicos aí, sobre essas questões aí que caem nas provas. Dando continuidade então, que a gente está quase no final, gostaria que você destacasse, contasse para a gente, na verdade, o que era o estágio rural. O internato Isso, rural. o internato rural. Internato rural. Eu dava aula aqui na Unimonte, era o diretor regional, hoje superintendente regional, e a ideia era que os alunos fossem para as cidades do interior aqui dessa região, mesmo desprovidas de médico, e que eles entrassem em contato com as dificuldades, com a realidade. E Montes Claros não conseguiu, em princípio, implementar isso. Quem conseguiu foi a UFMG. Claro, a de Belo Horizonte mandou os estudantes para cá. Eles iam passar 3 meses em cidades aqui da região. Eu, inclusive, supervisionava alguns. Então, esse é o internato rural. Tem casos engraçadíssimos de confusão de aluno com a namorada, com o prefeito, você pode imaginar, mas está no livro. Mas também foi uma experiência que ninguém teve coragem de fazer. Os pais falaram, vocês vão levar o meu filho, botar lá em Botumirim, isso é estrada de terra, onde é que fica isso? Mas foram. Foram porque estava escrito na reforma curricular, desde antes deles entrarem, que a partir de 78 eles teriam que fazer isso. Muitos que queriam continuar, acharam 3 meses pouco, perguntou se podia continuar. Alguns voltaram como médico para a cidade e alguns assim, não fizeram nada. Foram para lá, cumpriram os 3 meses, mas produziram pouco. Sim. Mas essa aqui é uma experiência bem contada, que é o internato rural. Sim, ótimo. Sobre a questão dos avanços da tecnologia aí na saúde, para você, o quão que isso é enriquecedor? Não, eu fico pensando em Montes Claros, né? Para cá está vindo aí uma série de farmacêuticas importantes, né? Bastante, viu? Pois é. A Eurofarma, Eurofarma, Cristália. E tem mais uma outra agora. Estão ampliando. E hoje eu vi no jornal que a China está disposta até a colocar fábricas daquele IVA, que para fazer vacina vinha da Índia, dispostas a colocar aqui em Montes Claros. Esqueci só o nome, mas de fato, verdade. Então, assim, acho que Montes Claros, em termos de tecnologia da saúde, vai ser um dos polos. Eu gosto de coisa grande, vai ser um dos polos do Brasil, né? Então, essa é a história desses 50 anos de construção do SUS, antes de que ele fosse implantado mesmo em 88, a Constituição, e o INAMP juntou com o Ministério da Saúde em 90, aqui tem as leis. Eu começo lá atrás, das pessoas e instituições, sobretudo aqui em Montes Claros, desde a época do IPEDASAR. Tem o João Batista Silvério, Itagiba, outras pessoas que trabalharam nisso. Isso não deu certo, não por culpa delas, mas o IPEDASAR formulou um belo plano das carências do sistema de saúde e, além disso, ele garantiu dinheiro. Esse dinheiro ficou, quando o secretário acabou com o IPEDASAR, esse dinheiro ficou parado à disposição do Ministério da Saúde. O Dari Tavares, através do coordenador de planejamento, que é o Eugênio Vilaça Mendes, ele recuperou esse dinheiro. 4 milhões de dólares é como se fosse hoje 300 milhões de reais. Então tinha muita pressão política, todo mundo achava que o dinheiro era para usar a bel prazer. Agora eu vou falar de resultado. Nós implantamos aqui 182 postos de saúde, 55 centros de saúde, 80 e poucos sistemas de abastecimento de água local, uma parceria com funcionário do CESP, da Altanhã. E eu escrevi na época, quando fechou isso, eu escrevi com um médico que trabalhou aqui, Delcio da Fonseca Sobrinho, eu escrevi um texto
sobre como é que tinha aumentado a cobertura vacinal no norte de Minas. Por exemplo, se era 15%, 16% da cobertura nacional, aqui era 17%, 20%. E o número de médicos, que era mínimo, dobrou nesses 4 anos de implantação mais intensa do projeto. Então eu conto isso e conto depois a minha passagem por cargos em Brasília, secretário de Serviço Médico da Previdência, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, depois secretário de Saúde de Minas Gerais, me elegi deputado federal por 6 mandatos e, num desses mandatos, eu servi como ministro da Saúde. Acho uma carreira difícil de ser imitada. Começar lá no posto de saúde do Santos Reis e subir degrauzinho por degrauzinho, até chegar ao Ministério. Foi bem longe. Então foi esse o livro que nós lançamos aqui na quinta-feira. SUS, Conquista do Povo Brasileiro, narrativa de um sujeito em ação. Pode mostrar o livro aqui para essa câmera, pessoal. Eu acho que o lançamento foi muito prestigiado, muito prestigiado. Vai lançar em outro lugar? Sim. Em Belo Horizonte nós lançamos na Academia Mineira de Letras. Sim. No dia 22 desse mês eu vou lançá-lo em Brasília. Tem outras coisas, mas aí vai entrar fim de ano, eu prefiro esperar começar o ano. Mas eu queria agradecer o WebTerra pela oportunidade e dizer que se esse livro é importante para os brasileiros conhecer a questão do SUS, porque ele vai até o ano 2019, mais importante ainda é para o povo de Montes Claros, sobretudo os estudantes. Eles precisam saber prestigiar uma coisa importante, cuja ideia, as concepções nasceram aqui em Montes Claros e no norte de Minas. Ótimo. E só para então finalizar, se o pessoal quiser adquirir esse livro, onde consegue? Tem algum site? Tem algum... Tá na Amazon. Uhum. Lançar lá SUS, Conquista do Povo Brasileiro. Já encontra, José, né? vai achar. Perfeito. Está em livrarias em Belo Horizonte, aqui eu ainda não coloquei nenhuma. Uhum. E vai ter lá, esteve lá no lançamento, ficou à disposição. Uhum. Então muitas pessoas adquiriram o livro. Sim. Então eu acho que fizemos uma boa divulgação, não apenas do SUS como um todo, mas da importância de Montes Claros e do norte de Minas na criação do Sistema Único de Saúde. É isso aí, então, vale a pena o pessoal adquirir aí essa obra tão importante que é do SUS. Gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade por ter participado aqui da gravação deste episódio do WebTerra Podcast. Eu agradeço a WebTerra Podcast, quero agradecer a você, Maurício. Eu quero lembrar que aqui comigo está o Luizinho Ribeiro. Ele acaba de ganhar um prêmio nacional, não é qualquer prêmio não, da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, discutindo acidente de trânsito, mas não só com número. O que acontece com as pessoas que ficam desvalidas familiarmente? Depois, o que aconteceu com a introdução crescente de moto, de bicicleta? Então, eu acho que todo mundo deve se orgulhar dessa vitória que o Luizinho obteve, como Montes Clarense e Norte Mineiro. É isso aí, um abraço para o nosso querido Luiz que está aqui com a gente também no estúdio. Um abraço para você também que nos acompanhou neste episódio. Até o próximo. A saúde está no pique total. Quer ver? Mais 2 grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais 2 UPAs 24 horas. Uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O programa de investimento no cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades?